Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, começamos juntos mais uma semana. Hoje é 16 de novembro. Veja os destaques aqui do Segunda Edição. Eleição da renovação e representatividade, pelo menos na Câmara de Porto Alegre. Quase metade de novos nomes e a primeira mulher negra eleita depois de 24 anos. Risco alto. Depois dos recursos, 7 regiões do estado ficam em bandeira vermelha do distanciamento. E como ficam as aulas agora? E o desfecho desta imagem impressionante. Flagrante de violência no trânsito e o reconhecimento do trabalho da polícia. Homenagem para quem cumpre a lei. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Pessoal, o primeiro turno das eleições 2020 já ficou para trás. E a gente começa o programa de hoje projetando o segundo turno das eleições aqui na capital dos gaúchos. Talvez o maior desafio dos candidatos Sebastião Melo e Manuela Dávila será tirar o eleitor de casa para votar já no dia 29. Isso porque a cidade foi a capital com a maior abstenção de todo o país. Em primeiro lugar, com 31% dos votos, Sebastião Melo iniciou a semana com uma intensa agenda de entrevistas. As tratativas de apoio no segundo turno com os outros partidos começaram após uma reunião com a coordenação de campanha. Quando você vai para o segundo turno, tu tem uma oportunidade de debate, que confrontam-se biografias e confrontam-se ideias. Os números das urnas contrariaram as pesquisas eleitorais, que apontavam Manuela Dávila na liderança da disputa aqui em Porto Alegre. Na semana passada, o ex-prefeito da capital, José Fortunati, do PTB, desistiu de concorrer após ter a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral e pediu votos para Melo, uma decisão que pode ter influenciado no resultado. Com uma pequena diferença de pouco mais de 13 mil votos, a candidata do PCdoB ficou em segundo lugar, com 29%. Nesta segunda-feira, Manuela Dávila atendeu a imprensa e se encontrou com lideranças. Eu quero esperançar Porto Alegre, quero mostrar para a nossa cidade que existe um outro caminho, que a política pode valer a pena e que a prefeitura pode melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso desafio no segundo turno. Além do alto índice de abstenções, os dois candidatos também terão pela frente o desafio dos votos brancos e nulos, que totalizaram mais de 10%. Ao somar com os eleitores que sequer foram votar, o índice chega perto de 44%. Bom, vocês viram aí que teve troca-troca entre o que as pesquisas apontavam e o que as urnas indicaram. O momento agora do segundo turno é de buscar apoio. E o PSOL já anunciou hoje que vai apoiar a candidatura de Manuela Dávila no restante das eleições aqui na capital dos gaúchos. Deixa eu conversar com a Luciane Coman. Que cobertura ontem, né, Lu? Trabalhamos bastante, já estamos aqui para deixar o pessoal de casa informado. Afinal de contas, isso é democracia. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, e agora os candidatos estão indo atrás das suas alianças. Como você disse, né, a Fernanda Melchiona anunciou, então, o apoio a Manuela Dávila. Disse que apesar das divergências de pensamento com a candidata do PCdoB, é preciso se unir para então derrotar o projeto que ela não considera adequado para Porto Alegre. O anúncio foi feito nessa tarde, numa entrevista coletiva. Vamos ouvir o que a Fernanda falou. Nós, como partido político, manteremos a nossa independência política, mas nós temos política e responsabilidade com o povo da nossa capital. Portanto, nós estamos aqui fortalecendo e, sobretudo, declarando o nosso apoio, que estaremos imbuídos nessa luta. Nós vivemos uma luta necessária e fundamental contra o racismo estrutural que se expressa nos Estados Unidos e entra com força no Brasil como expressão eleitoral, mas que nós temos que fazer virar pressão de rua, e uma luta feminista. O lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, inclusive na Prefeitura de Porto Alegre.
Bom, e já a campanha do candidato Sebastião Melo, do MDB, afirma que ele já está conversando com vários partidos em busca de apoio, de alianças, mas por enquanto nenhum candidato, anunciou o seu apoio oficialmente, porque pelas redes sociais, Chemali, por exemplo, o candidato Gustavo Paim do PP já adiantou que vai apoiar Melo, mas eu acompanhei nessa tarde a reunião do Melo com a coordenação de campanha, então ainda há muitas tratativas, muitas negociações agora nessa reta final em busca dessas alianças e há muitos candidatos aí que há uma dúvida, Chemali? Para quem vão prestar o seu apoio? Esse apoio da Fernanda Melchiona para a Manuela já era esperado, o apoio do Progressistas para o Sebastião Melo também. Fica aí o ponto de interrogação, Lu? Quem Nelson Marquesan Júnior, que não conquistou a reeleição, vai apoiar agora no segundo turno, Assim como a Juliana Brizola, do PDT, que está sendo... importantes, Exato, tem tratativas ali de ambos os lados, tentando esse apoio. Vamos ver, aguardar. Certo. A gente continua acompanhando. Obrigado, Lu, pelas informações. A gente segue aqui com a segunda edição, também falando das eleições de 2020. A eleição para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi marcada pela renovação, gente, e também a representatividade. São 16 estreias no Legislativo Municipal. 11 representantes são mulheres. A mais votada, primeira negra eleita para o cargo em 24 anos. A Câmara de Vereadores da capital vai ficar assim. O PSOL, o PT e o PSDB com as maiores bancadas, 4 vereadores para cada sigla. PTB e MDB vêm com 3 cadeiras. Partido Novo, PDT, PCdoB, PP, 2 representantes. Já o DEM, Republicanos, PL, PRTB, PSL, PSD, Cidadania, PSB e Solidariedade têm cada um uma vaga. A taxa de renovação é histórica. Ela foge do padrão tradicional de Porto Alegre. Quase metade da Câmara vai ser renovada. Saem nomes tradicionais, entram novas caras. Nós temos quase 1/3 da Câmara que passará a ser ocupado por mulheres e, mais do que isso, 4 mulheres negras. Então, você passa a ter uma bancada negra, com 4 mulheres e 1 homem, vereadores, então 5 vereadores negros em Porto Alegre, o que também é inusitado. Ao todo, são 36 vereadores. E um dos destaques é a bancada feminina, que ampliou seu espaço de uma forma histórica. Aliás, a candidata mais votada e que vai assumir o cargo em 2021 é uma mulher e negra. Isso não acontecia há 24 anos. Tereza Cristina, ou Nega Diaba, do PTB, foi vereadora entre 1997 a 2000. Uma inspiração para Karen Santos, PSOL, que neste domingo conquistou 15.702 votos. Nunca esperamos, a gente achou que o coeficiente, o quórum eleitoral ia ser muito baixo, vista a pandemia. Nos surpreendeu no sentido do retorno, porque, como eu coloquei, não foi um checklist de propostas e promessas, a gente trabalhou muito a revolta das pessoas. A mais votada já esteve na Câmara no ano passado, quando assumiu como suplente o lugar de Fernanda Melchiona. Karen diz que vai lutar pelas minorias. Quando falta água, quando falta luz, quando os ambulantes forem achacados pela SMIC, é nesses momentos que eu acho que o nosso mandato tem que estar presente. Para nós é fundamental o debate de creche e de emprego. Sem creche, a mulher não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue viver. Sem emprego, ela fica dependente do marido também. Assim como o colega de partido, Matheus Gomes, de 29 anos, e outro estreante. Recebeu mais de 9.000 votos e foi o 5º mais votado. Ele acredita que esta eleição trouxe um recado. Nós estamos vendo agora a ascensão de novos sujeitos na política. Mulheres, LGBTs, negras e negros, periféricos também, que não tem voz, não tem espaço. E esse movimento, ele é a pontinha de esperança que está aparecendo agora no Brasil. Quem ganha com essa renovação, com essa pluralidade, é a própria democracia. Já já a gente volta a falar de eleições, especialmente no Vale dos Sinos e também com os municípios aqui do nosso estado que também terão o segundo turno. Bom, agora a gente fala
da gestão da pandemia. Porque a pandemia continua lá fora, gente. E foi divulgado agora há pouco o mapa definitivo das bandeiras de risco aqui no Rio Grande do Sul. 7 regiões estão em bandeira vermelha. São elas: Novo Hamburgo, Santo Ângelo, Santa Rosa, Capão da Canoa, Canoas, Cruz Alta e Ijuí. Todas elas estão com a gestão compartilhada. No mapa preliminar, 11 regiões já estavam na bandeira vermelha. 4 delas entraram com recursos que foram aceitos pelo governo, incluindo a capital gaúcha, aqui Porto Alegre. Segundo o governo do estado, os indicadores da pandemia apontam para uma estabilidade na propagação da Covid-19 e na capacidade de atendimento aqui na capital. Desta forma, a capital e outras 13 regiões vão ficar na bandeira laranja. E atenção, apenas as regiões que ficarem 2 semanas consecutivas na bandeira vermelha terão que interromper as aulas presenciais. Com isso, nenhuma região do Rio Grande do Sul precisará interromper a atividade. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT Assessoria tem para ti. Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Mas tem que ligar agora no 51 3391 3852 ou mandar um WhatsApp para 51 99770 2864. Tá certo, valeu, Fábio. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gente vai te mostrar por que esses ciclistas homenagearam os agentes da PRF, um desfecho dessa imagem aí, impressionante. E também, saiba onde vai ter segundo turno no interior do estado e quem são os reeleitos nas principais cidades do Vale dos Sinos. Aline Schneider. E uma curiosidade, Chemali, os 2 derrotados de Novo Hamburgo e São Leopoldo têm coisas em comum: o cargo público que ocupam e a defesa da segurança pública. É isso aí, a gente volta já já. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, pessoal, ontem durante a cobertura eleitoral caiu uma bomba d'água aqui em Porto Alegre que assustou bastante. Mas lá nos campos de cima da serra, um temporal de granizo atingiu a cidade de Bom Jesus. E olha, foi feia a coisa. Chuva de pedras que durou cerca de 15 minutos, tão intensa, que o gelo chegou a se acumular pelas ruas. Tá aí, ó, mais de 20 milímetros de precipitação. Várias ruas da cidade ficaram alagadas, os telhados das casas e carros também. Tá aí a imagem, ó. Os carros foram atingidos, muita destruição, né? Pedras realmente pesadas, grandes. Uma das avenidas principais aí na sequência da imagem, ficou totalmente alagado. O pessoal está fazendo aí, né, descrevendo a imagem pra gente. Tiveram que botar aí, ó, botaram um edredom, cobertores aí por cima dos carros para não atingir ainda mais a lataria. A prefeitura lá de Bom Jesus ainda calcula o prejuízo. O vento chegou a 60 km por hora. No momento desse temporal todo, olha, foi feia a coisa lá, hein? Aí imagens do centro da cidade. Também choveu granizo em Vacaria, que fica na mesma região, lá nos campos de cima da serra. E em Monte Alegre, as pedras destruíram as plantações de pêssego e uva. Portanto, aí um forte temporal que atingiu a parte mais alta aqui do Rio Grande do Sul. Campos de cima da serra, região ali, né, que tem aí várias plantações, várias situações. Vacaria, que planta maçã, né? Uma das referências em maçã, assustou bastante, né? E a Defesa Civil já está trabalhando para minimizar os prejuízos junto com as prefeituras. A gente vem agora para a região metropolitana, um caso revoltante. Já está preso o motorista que atropelou um ciclista de propósito na BR-116 em Canoas. As imagens são de revoltar, porque impressionam demais, né, Luciane Coma?
Zé, Chemali, a imagem realmente é bem cruel, né? Olha o que lá. aconteceu. Olha só, essa imagem foi feita de dentro de um carro que passava pelo local no fim da tarde de ontem. E esse pessoal que gravou já tinha flagrado uma discussão de trânsito, por isso que estava ali a postos, né? Exato. E esse registro não deixa dúvidas, né, Chemali? O carro veio ali a muita velocidade, foi para cima e atropelou de propósito o ciclista. A vítima foi imediatamente socorrida e a PRF foi acionada, né, Chemali? Os policiais, inclusive, agiram muito rápido e prenderam o motorista de 35 anos em casa. O carro estava na garagem, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. E um detalhe, Chemali, o motorista ele estava com a carteira de habilitação cassada, sendo que em 2018 ele já tinha sido flagrado dirigindo com a CNH suspensa. Agora ele deve responder, então, por tentativa de homicídio. O ciclista, apesar aí desse susto, né, desse acidente muito terrível, ele não corre risco de morte, mas sofreu fraturas na clavícula e também nas costelas. Agora vamos passar por uma imagem boa, né, Chemali? Vamos ver uma imagem muito bacana. Olha só, um grupo de ciclistas, então, resolveu se unir e prestar essa bela homenagem para os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles foram até lá como uma forma de agradecimento pela ação muito ágil que acabou, então, com a prisão deste motorista. A gente vê, inclusive, que os agentes estavam até um pouco emocionados, viu, Chemali? Não é para menos, isso aí é na Central de Polícia lá em Canoas, né? Depois da prisão, da apresentação desse criminoso ao volante, essa homenagem aí de quem pedala, né, Lu? Justa homenagem, Justa homenagem. Né? São ciclistas que estão aí sempre, né, correndo risco. Infelizmente, a gente vem noticiando tantos casos de ciclistas que foram atropelados ou se sentiram ameaçados no trânsito. Justíssima homenagem, Chemali. É verdade. Obrigado pelas informações, Lu. Pessoal, e um outro ciclista, aliás, um outro motorista, também atropelou um homem de propósito. Foi aqui em Gravataí, na região metropolitana. A imagem foi gravada aí por pessoas que estavam na rua, né? 3 homens aparecem aí discutindo, batendo boca com os ocupantes do Astra. E aí arranca, né? O motorista arranca e para logo em seguida. Ele dá ré. Olha o tamanho do crime. E joga o carro para cima de um dos homens. Tá ali, ó. Olha que imagem forte, olha que crime atrás do volante. Alta velocidade, né? Poderia ter causado uma tragédia tremenda. Isso aí foi no bairro Vila Branca, lá em Gravataí. E um dos ocupantes do carro foi ameaçado, ele sofreu escoriações e foi encaminhado para atendimento médico. Olha que flagrante aqui na região metropolitana, em Gravataí. E além de Porto Alegre, outras 4 cidades gaúchas terão segundo turno. Em Caxias do Sul, Pepe Vargas, do PT, ficou em primeiro lugar com 34,17% dos votos. Ele vai enfrentar o candidato Adiló, do PSDB, que obteve 15,45%. Em Canoas, o ex-prefeito Jairo Jorge, do PSD, ficou com 45,02% e vai disputar o cargo com o atual prefeito que tenta a reeleição. Luiz Carlos Busato, do PTB, recebeu 34,48% dos votos na cidade. Em Pelotas, a atual prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, ficou com 49,74% dos votos. Em segundo lugar, Ivan Duarte, do PT, obteve 14,49%. A disputa mais acirrada está em Santa Maria. Sérgio Sequim, do PP, alcançou 26,49% dos votos e ficou em primeiro lugar. O atual prefeito Jorge Pozobon, do PSDB, ficou com 24,89% da preferência do eleitor em Santa Maria. E nas maiores cidades aqui do Vale dos Sinos, os atuais prefeitos foram reeleitos. Aline Schneider, eleição disputada em Novo Hamburgo e São Leopoldo. Boa noite. Isso mesmo, Chemali, boa noite a todos. Aqui em Novo Hamburgo, Fátima Daut, do PSDB, recebeu 45,33% dos votos contra 22,98% do segundo colocado, delegado Rodrigo Zucco, do Republicanos. Fátima Daut, reeleita, fica no cargo até 2024. E ela tem como vice o advogado Márcio Luders, do MDB.
Em São Leopoldo também teve reeleição. Ari Vanazzi, do PT, recebeu 46,43% dos votos. E o segundo colocado, o delegado Eliomar Franco, do DEM, obteve 33,44% dos votos. Ele é o primeiro prefeito eleito 4 vezes por voto direto na cidade Chemali. É um recorde. Obrigado pelas informações. Eleições 2020. Aqui você não perde nenhum detalhe. Na sequência, tem o SBT Brasil. A todos uma ótima noite. E amanhã a gente está de volta às 11h40. Tem o SBT Rio Grande. Tchau, tchau.